Dona Marlene Ferreira ajustou a alça da bolsa desbotada no ombro e olhou para o violão surrado em suas mãos trêmulas. A Praça Cívica de Goiânia fervilhava com o movimento matinal. Pessoas apressadas atravessando de um lado para o outro, cada uma mergulhada em seus próprios problemas. Ela respirou fundo, sentindo o cheiro de café que vinha de uma padaria próxima, misturado com o aroma das árvores que sombreavam parcialmente o local. 72 anos de vida, 45 deles dedicados ao ensino de música, e ali estava ela, procurando um cantinho discreto para tocar na rua. As mãos dela tremeram ligeiramente quando abriu o estojo velho de couro sintético e retirou o de Giorgio que ganhara de presente de casamento do falecido marido Geraldo. O verniz estava desgastado em alguns pontos. Havia pequenos arranhões que contavam histórias de décadas de uso, mas o som continuava doce e afinado. Se você gosta de histórias de superação, inscreva-se no canal para mais histórias como esta e comente de qual cidade você está assistindo. Marlene escolheu um banco próximo a uma árvore frondosa, longe o suficiente do movimento principal para não atrapalhar ninguém, mas visível para quem quisesse parar e ouvir. Sua timidez natural a fazia corar só de pensar que pessoas desconhecidas haveriam naquela situação. Ex-professora respeitada no bairro em Anápolis, ela nunca imaginou que um dia estaria ali, dependendo da generosidade de estranhos para conseguir o dinheiro da passagem de volta para casa. A pensão atrasara novamente, a terceira vez no ano. Ela viera à capital resolver pendências no INSS, uma burocracia que se estendia há meses, mas gastara suas últimas economias no transporte e numa refeição simples no dia anterior. Restavam apenas algumas moedas no fundo da bolsa, insuficientes para a passagem de R$ 15. Ela posicionou os dedos nas cordas e começou com Asa Branca, uma música que conhecia desde menina. A voz saiu embargada no começo, mas logo ganhou corpo, carregada de uma melancolia que vinha de muito mais fundo que a situação presente. Era a saudade de Geraldo, a solidão da casa vazia, a sensação de inutilidade que a acompanhava desde a aposentadoria compulsória. Duas mulheres passaram apressadas. Uma delas olhou de relance, mas não parou. Um senhor de terno deixou 2 moedas no estojo aberto aos pés dela e seguiu o caminho sem dizer palavra. Marlene agradeceu baixinho, sentindo as bochechas queimarem de vergonha. Sua teimosia natural brigava com a necessidade real, criando um turbilhão de sentimentos que ela lutava para controlar. O sol goiano começava a esquentar, mesmo protegida pela sombra da árvore. Marlene limpou discretamente o suor da testa com as costas da mão e emendou com coração de estudante. Seus dedos dançavam pelas cordas com a precisão de décadas de prática, criando arranjos que revelavam sua formação musical sólida, muito diferente dos músicos de rua comuns. Uma jovem mãe com um bebê no colo parou por alguns minutos, balançando a criança no ritmo da música. A mulher sorriu para Marlene e deixou algumas moedas, sussurrando que a música estava linda. Foi o primeiro sorriso genuíno que Marlene recebeu naquela manhã, e ela sentiu os olhos marejarem de gratidão. Ela lembrou das aulas que dava na sala de casa, transformada em pequeno conservatório improvisado. Crianças do bairro vinham 2 vezes por semana aprender violão, e ela cobrava preços simbólicos, mais preocupada em ensinar do que em lucrar. Via no rosto dos pequenos alunos a mesma paixão pela música que a acompanhava desde menina, quando aprendera a tocar com o pai, um sanfoneiro respeitado na região. A terceira música foi Evidências, de Chitãozinho e Chororó, uma das favoritas de suas ex-alunas adolescentes. Marlene não conseguiu evitar um sorriso melancólico ao lembrar de Carla, uma jovem tímida que ganhara confiança ao aprender aquela música para cantar na festa de 15 anos. Onde estaria agora Carla, se ainda tocava violão, se ainda se lembrava das lições sobre dedilhado e respiração?
O movimento na praça intensificava conforme a manhã avançava. Funcionários públicos a caminho do trabalho, aposentados aproveitando o clima ameno para caminhadas, estudantes cortando caminho para a universidade. Cada pessoa que passava carregava sua própria história, seus próprios problemas, e Marlene se sentia simultaneamente parte e à margem daquele universo urbano. Ela ajustou a postura no banco, endireitando as costas como ensinara a tantos alunos ao longo dos anos. A disciplina musical exigia postura correta, respiração adequada, concentração total. Mesmo naquela situação constrangedora, os hábitos de uma vida inteira de ensino falavam mais alto que o desconforto emocional. Um grupo de adolescentes passou correndo, um deles gritou algo sobre música de velho, e Marlene sentiu uma pontada no peito. Não era raiva, era tristeza pela distância geracional, pela desvalorização do que ela considerava arte verdadeira. Mas continuou tocando, porque a música sempre fora sua linguagem universal, sua forma de resistir às adversidades. O estojo aos seus pés continha agora algumas moedas espalhadas, talvez uns R$ 3 no total. Longe do necessário para a passagem, mas simbolicamente importante. Cada moeda representava alguém que parou, ouviu, reconheceu algum valor no que ela fazia. Era pouco dinheiro, mas muito em termos de dignidade humana. Por volta das 10h30 da manhã, 2 homens de meia idade caminhavam pela calçada que margeava a praça. Leonardo ajustou o relógio Rolex discreto no pulso e comentou com o companheiro sobre o trânsito intenso na Avenida Goiás. Ele vestia uma camisa social azul clara, calça jeans escura e sapatos de couro marrom, um visual casual, mas refinado, que não chamava a atenção excessiva. Eduardo Costa, ao seu lado, carregava uma pasta de couro preta e vestia uma camiseta polo branca com calça jeans. Ambos vinham de uma reunião matinal com produtores musicais e se dirigiam ao estúdio onde gravariam algumas faixas experimentais. Uma possível colaboração que seus empresários sugeriam há meses. A conversa girava em torno de arranjos, cronogramas e a eterna busca por novidades que mantivessem suas carreiras relevantes. Foi Eduardo quem primeiro notou a melodia que vinha da direção das árvores. Ele diminuiu o passo, inclinando a cabeça ligeiramente para identificar a música. Asa Branca, executada com técnica refinada, muito diferente do que geralmente se ouvia nas ruas. Leonardo também percebeu e ambos trocaram olhares curiosos. Eles se aproximaram devagar, sem pressa, observando a senhora de cabelos grisalhos que tocava com os olhos semicerrados, perdida na própria música. Marlene não os notou inicialmente, concentrada demais em não errar os acordes que seus dedos conheciam de memória. O violão antigo soava com uma doçura que contrastava com o ambiente urbano agitado. Leonardo parou a uns 3 metros de distância, respeitando o espaço pessoal da musicista. Ele cruzou os braços e inclinou ligeiramente a cabeça, postura que adotava quando ouvia algo que realmente despertava sua atenção profissional. Eduardo Costa permaneceu ao lado, as sobrancelhas levemente franzidas em expressão de concentração. A técnica da senhora era impecável. Dedilhado limpo, transições suaves entre acordes, uma musicalidade que só vem com décadas de prática. Eduardo, que começara a carreira tocando em bares e conhecia bem a diferença entre músicos amadores e profissionais, percebeu imediatamente que não estava diante de uma pessoa comum tentando ganhar uns trocados. Marlene terminou Asa Branca e fez uma pausa para ajustar a afinação de uma corda que desandara ligeiramente. Foi quando notou os 2 homens parados ali perto, observando-a atentamente. Seu coração disparou, um misto de nervosismo e constrangimento tomando conta dela. Quem eram aqueles homens bem vestidos, porque a encaravam daquela forma? Ela baixou os olhos rapidamente, fingindo estar muito ocupada com a afinação do instrumento. Suas mãos tremeram perceptivelmente, e ela quase derrubou a palheta que segurava entre os dedos.
A timidez natural se intensificou, misturada com o receio de que fossem fiscais da prefeitura ou algum tipo de autoridade que viesse repreendê-la por tocar em espaço público. Leonardo percebeu o desconforto dela e deu um passo para trás, sinalizando para Eduardo que fizesse o mesmo. Ambos tinham experiência suficiente com fãs e situações públicas para reconhecer quando sua presença causava intimidação. Não era a intenção assustar a senhora, apenas ouvir a música que os havia cativado. Marlene começou timidamente os primeiros acordes de coração de estudante, mas sua concentração estava abalada. Os dedos, que momentos antes dançavam com naturalidade pelas cordas, agora hesitavam, buscavam posições que conhecia perfeitamente. Ela errou a passagem de um acorde para outro e parou abruptamente, sussurrando um pedido de desculpas inaudível. Eduardo trocou um olhar preocupado com Leonardo. A última coisa que queriam era intimidar aquela senhora que claramente estava em situação vulnerável. Eduardo deu um passo à frente, adotando o tom mais gentil e respeitoso que conseguiu encontrar. Desculpa aí, dona, não quis atrapalhar. A senhora toca muito bem, sou músico também e reconheço técnica quando vejo. Faz tempo que toca violão assim. Marlene levantou os olhos lentamente, estudando o rosto de Eduardo. Havia algo familiar naqueles traços, mas ela não conseguia identificar o quê. Sua voz saiu trêmula quando respondeu. 45 anos ensinando música, moço. Mas agora só tô precisando juntar R$ 15 para passagem de volta para casa. Desculpa se incomodei alguém. Leonardo se aproximou um pouco mais, mantendo distância respeitosa. Incomodar nada. A senhora tem uma técnica linda. Onde a senhora aprendeu a tocar assim foi com o professor. Marlene relaxou ligeiramente ao perceber que não se tratava de autoridades, mas de pessoas genuinamente interessadas na música. Sua postura se endireitou um pouco, a dignidade profissional falando mais alto que a timidez momentânea. Aprendi com meu pai, que tocava sanfona nas festas da região. Depois fiz curso no conservatório aqui em Goiânia mesmo, nos anos 70. Ensinei crianças a vida toda, até me aposentar. Agora tô meio apertada, vim resolver umas coisas do INSS e acabou o dinheiro. Eduardo observou o violão mais atentamente e reconheceu a qualidade do instrumento. Um de Giorgio antigo, provavelmente dos anos 70, com pequenos reparos caseiros, mas ainda com excelente sonoridade. Ele apontou discretamente para o violão. Esse de Giorgio aí tem uma história, né? Parece ser dos bons. Dos antigos. Marlene sorriu pela primeira vez desde que os dois se aproximaram, acariciando suavemente o tampo do violão. Foi presente de casamento do meu falecido marido. Ele também era músico, tocava em bailes aqui na região. Esse violão já viu muita coisa, já ensinou muita criança a tocar. Leonardo sentiu uma pontada de emoção na voz dela ao mencionar o marido falecido. Ele próprio conhecia bem a dor da perda, tendo perdido o irmão e parceiro musical, Leandro, anos antes. Havia algo na simplicidade e dignidade daquela senhora que o tocava profundamente. A senhora conhece música sertaneja, toca essas músicas também. Marlene assentiu com entusiasmo genuíno pela primeira vez na conversa. Conheço sim, ensinava para os meus alunos. Música sertaneja de raiz, essas mais românticas que as meninas gostavam de aprender. Leandro e Leonardo, Chitãozinho e Chororó, essas duplas clássicas que faziam música de verdade. Eduardo e Leonardo trocaram um olhar carregado de significado. A menção natural às duplas sertanejas, o conhecimento evidente do repertório, a forma respeitosa como ela se referia ao gênero musical. Aquela senhora não era apenas uma professora de música aposentada, era alguém que realmente entendia e valorizava o trabalho deles. O movimento na praça começava a intensificar com a aproximação do horário de almoço. Mas pessoas passavam. Algumas paravam brevemente para ouvir, outras apenas seguiam caminho.
Marlene notou que a presença dos dois homens bem vestidos estava atraindo olhares curiosos, e isso a deixava ainda mais constrangida. Vocês são daqui de Goiânia mesmo, trabalham com música também. Leonardo hesitou por um momento antes de responder, medindo as palavras. Somos sim, trabalhamos na área musical. A senhora falou que ensina as músicas da dupla Leandro e Leonardo. Qual a senhora mais gosta de ensinar? Marlene não hesitou na resposta, seus olhos brilhando com o entusiasmo genuíno de quem fala sobre algo que ama. Pense em Mim sempre foi sucesso com as alunas. Música bonita, letra que fala direto no coração. Eu mesma fico emocionada toda vez que toco. Perdi as contas de quantas meninas aprenderam essa música para cantar para os namorados. Eduardo sentiu um arrepio percorrer a espinha ao ouvir aquela avaliação simples e profunda sobre o impacto real da música na vida das pessoas. Ali estava alguém que havia levado as criações deles para dentro de casas, havia ensinado gerações a tocar e cantar aquelas canções, havia multiplicado o alcance emocional do trabalho deles de forma completamente orgânica. Leonardo olhou para o relógio e percebeu que ainda tinha um tempo antes do compromisso no estúdio. Uma ideia começava a se formar em sua mente, algo que ia além da simples generosidade financeira. Aquela senhora representava algo raro no meio musical atual. Autenticidade, conhecimento sólido, paixão genuína pela arte. A senhora não gostaria de tocar mais uma música pra gente. Sem pressa nenhuma, só porque é bom ouvir música bem feita. Marlene hesitou por um instante, os dedos ainda pairando sobre as cordas do Di Giorgio. Havia algo na voz daquele homem, uma gentileza genuína que a fazia querer confiar, mas também uma familiaridade perturbadora que ela não conseguia identificar. Seus olhos se moveram entre os dois rostos masculinos, tentando decifrar as expressões respeitosas que observavam cada movimento seu. Que música os senhores gostariam de ouvir? Perguntou ela, ajustando nervosamente a posição do violão no colo. Sua voz saiu mais firme desta vez, a professora experiente emergindo por trás da vulnerabilidade momentânea. Eduardo Costa trocou um olhar significativo com Leonardo antes de responder. A senhora mencionou Pense em Mim. Seria uma honra ouvir a senhora tocar essa música. O coração de Marlene disparou novamente, mas desta vez não era apenas nervosismo. Havia algo na forma como ele disse, seria uma honra, que a fez endireitar ainda mais a postura. 45 anos ensinando música haviam aguçado sua percepção para reconhecer quando alguém realmente entendia a importância de uma canção. Ela posicionou os dedos na primeira posição, respirou fundo, como ensinava aos seus alunos nos momentos de nervosismo, e começou a introdução delicada de Pense em Mim. Os primeiros acordes soaram límpidos no ar matinal, criando uma bolha de intimidade musical que parecia isolá-los do movimento crescente da praça. Quando a saudade apertar o seu coração, a voz de Marlene ganhou uma qualidade etérea, carregada de todas as vezes que havia ensinado aquela letra, de todas as histórias de amor que presenciara através da música. Leonardo fechou os olhos involuntariamente, transportado de volta aos estúdios dos anos 80, quando gravara aquela canção com Leandro. Mas ali, na voz daquela senhora de cabelos prateados, a música adquiria uma dimensão nova, temperada pela experiência de vida e pela genuína compreensão emocional da letra. Eduardo permaneceu imóvel, observando a transformação sutil que acontecia diante dele. A timidez inicial de Marlene evaporava conforme ela se entregava à música, seus dedos dançando pelas cordas com uma precisão que falava de décadas de prática diária. Era técnica pura combinada com alma, algo cada vez mais raro de se encontrar. Uma pequena multidão começou a se formar discretamente ao redor deles. Um casal de idosos parou e se abraçou, embalado pela melodia nostálgica. 3 estudantes universitárias suspenderam a pressa matinal, capturadas pela qualidade vocal inesperada.
Um homem de negócios diminuiu o passo, o telefone momentaneamente esquecido na mão. Quando Marlene terminou a música, um silêncio reverente tomou conta do espaço por alguns segundos antes dos aplausos espontâneos. Suas bochechas coraram intensamente, não acostumada com aquela atenção pública, mas havia um brilho diferente em seus olhos. O brilho de quem se sente vista e valorizada novamente. "Meu Deus do céu!", sussurrou uma senhora idosa para a amiga. "Que voz linda, que técnica!" Leonardo se aproximou um passo, sua voz carregada de emoção genuína. "Senhora, a senhora acabou de me arrepiar todo. Faz tempo que eu não ouço essa música cantada com tanta verdade." Eduardo concordou com um aceno, ainda processando o que havia acabado de presenciar. Ele havia ouvido milhares de covers de suas músicas ao longo da carreira, mas raramente encontrava alguém que conseguisse capturar não apenas a melodia e a harmonia, mas a essência emocional da canção. "Onde a senhora aprendeu a interpretar assim?", perguntou Eduardo, genuinamente curioso. "Porque isso que a senhora fez não é só técnica, é compreensão profunda da música." Marlene baixou os olhos, ainda constrangida com os elogios. "Ai, vocês estão exagerando. É que eu sempre explico para os meus alunos que não adianta só decorar as notas. Tem que sentir o que a música está falando, entender a história que ela conta. Essa música aí, Pense em Mim, ela fala de saudade, de amor que fica guardado no coração, mesmo quando a pessoa não está mais perto." Ela fez uma pausa, acariciando distraidamente as cordas do violão. "Eu perdi meu Geraldo faz 2 anos. Essa música, ela me ajuda a manter ele vivo aqui dentro." Tocou levemente o peito com a mão livre. Leonardo sentiu um nó na garganta. A simplicidade e honestidade emocional daquela senhora o remetiam à própria experiência de perda, à ausência eterna do irmão e parceiro musical. Eduardo Costa também foi tocado, lembrando-se de como a música sempre servira de ponte entre as experiências humanas mais profundas. O estojo, aos pés de Marlene, agora continha uma quantidade considerável de moedas e algumas notas, resultado da pequena apresentação espontânea. Ela olhou para o dinheiro com uma mistura de gratidão e constrangimento. "Acho que já deu para passagem", murmurou, começando a recolher as moedas com mãos trêmulas. "Dona Marlene", disse Leonardo, usando o nome que havia ouvido uma das espectadoras comentar. "A senhora não gostaria de tomar um café com a gente? Tenho umas perguntas sobre música que só uma professora experiente como a senhora saberia responder." Eduardo Costa complementou. "É verdade. A gente trabalha na área musical e raramente encontra alguém com o conhecimento e a sensibilidade da senhora. Seria uma conversa muito rica." Marlene hesitou, parte dela ainda desconfiada da generosidade dos estranhos, parte curiosa sobre o que 2 homens aparentemente bem-sucedidos na música gostariam de saber com uma professora aposentada de Anápolis. "Vocês realmente trabalham com música?", perguntou, fechando o estojo do violão devagar. "Trabalhamos sim", respondeu Leonardo com um sorriso. "E depois dessa apresentação, posso garantir que a senhora tem muito a nos ensinar." Eduardo apontou para uma cafeteria aconchegante do outro lado da praça. "Ali tem um lugar tranquilo onde podemos conversar melhor. A senhora aceita ser nossa convidada?" Marlene olhou para os 2 homens, depois para o estojo fechado em suas mãos, depois para a praça onde minutos antes se sentia perdida e vulnerável. Algo havia mudado naqueles poucos minutos. Não era apenas o dinheiro arrecadado, era a sensação de ter sido ouvida, vista, valorizada. "Aceito sim", disse finalmente, levantando-se do banco com uma dignidade renovada. "Mas eu pago meu café. Agora eu posso." Eduardo e Leonardo sorriram, reconhecendo na teimosia gentil dela o orgulho de quem valoriza a própria independência. Enquanto caminhavam em direção à cafeteria, nenhum dos 3 sabia que aquele encontro casual na Praça Cívica estava prestes a transformar não apenas o dia,
mas os rumos de suas vidas de formas que jamais poderiam imaginar. O violão de Giorgio balançava suavemente na mão de Marlene, guardando em suas cordas desgastadas os ecos de uma música que havia reconectado três almas através da linguagem universal que sempre lhes unia: a paixão pela música verdadeira. A cafeteria Grãos de Goiás exalava o aroma reconfortante de café recém-torrado, misturado com o perfume suave de pão de açúcar que saía do forno. Marlene escolheu uma mesa próxima à janela, onde a luz natural iluminava suavemente seu rosto marcado pelos anos, mas que agora carregava uma expressão mais relaxada. O violão de Giorgio repousava cuidadosamente encostado em sua cadeira, como um companheiro fiel que não podia ser abandonado. Leonardo pediu 3 cafés com leite e algumas broas de milho, insistindo gentilmente que era por conta da casa. Eduardo Costa se acomodou na cadeira ao lado, ainda intrigado com a performance que havia presenciado. Havia algo naquela senhora que despertava não apenas admiração profissional, mas uma curiosidade genuína sobre sua trajetória musical. Dona Marlene, começou Eduardo, mexendo distraidamente o açúcar no café. A senhora disse que ensina música há 45 anos. Como começou essa jornada? Marlene sorriu, uma expressão nostálgica cruzando seu rosto. Suas mãos, finalmente estáveis após o nervosismo da praça, envolveram a xícara quente com delicadeza. Meu pai, seu Sebastião, tocava sanfona nas festas da região. Desde pequena, eu ficava hipnotizada vendo aqueles dedos dele dançarem no fole. Quando fiz 15 anos, ele me deu um violãozinho de presente e disse: "Filha, música é linguagem do coração. Quem aprende a falar essa língua nunca fica sozinho no mundo." Leonardo inclinou-se ligeiramente para a frente, captivado pela narrativa. Havia uma singeleza na forma como ela contava a história que o remetia às próprias origens musicais, quando ele e Leandro cantavam nas festas familiares em Goiatuba. E o conservatório? Como foi parar lá? Ah, isso foi graça de Deus mesmo. Marlene riu baixinho. Eu trabalhava numa loja de tecidos no centro de Goiânia, nos anos 70. Todo dia passava na frente do conservatório e ouvia aqueles sons lindos saindo de lá. Um dia juntei coragem e entrei para perguntar quanto custavam as aulas. A professora, Dona Conceição, me ouviu tocar e disse que eu tinha ouvido bom e técnica natural. Me deu uma bolsa parcial. Eduardo observou como os olhos dela brilhavam ao relembrar aqueles momentos. Reconhecia a paixão genuína, o tipo de amor pela música que não se fabricava, que nascia da alma e crescia com dedicação diária. "E como conheceu o seu marido?" perguntou Leonardo, notando como ela tocava inconscientemente a aliança de casamento que ainda usava no dedo. Geraldo tocava guitarra numa banda que animava os bailes da região. Era sábado de festa junina quando nos conhecemos. Ele estava tocando Asa Branca quando nossos olhares se cruzaram. Marlene fez uma pausa, os olhos marejando ligeiramente. Ele sempre dizia que foi a música que nos apresentou, e foi ela que nos manteve juntos por 48 anos. Um silêncio respeitoso se instalou à mesa. Eduardo e Leonardo compreendiam perfeitamente como a música podia ser o fio condutor de relacionamentos profundos. Eles próprios haviam visto inúmeras histórias de amor nascerem e crescerem embaladas por suas canções. "Dona Marlene", disse Eduardo suavemente, "posso fazer uma pergunta meio pessoal? A senhora reconhece a gente de algum lugar?" Marlene estudou mais atentamente os rostos dos dois homens. Havia algo familiar, especialmente na voz de Eduardo, mas ela não conseguia formar uma imagem clara. "Vocês me lembram alguém, mas não consigo identificar. São cantores conhecidos?" Leonardo e Eduardo trocaram um olhar. Era o momento da verdade, mas ambos queriam que a revelação fosse feita da forma mais delicada possível. "Dona Marlene", Leonardo começou cuidadosamente,
Quando a senhora cantou Pense em Mim na praça, nos emocionou muito. Essa música, eu que compus ela junto com meu irmão Leandro. O rosto de Marlene empalideceu ligeiramente, sua boca se abrindo em surpresa muda. Ela olhou fixamente para Leonardo, depois para Eduardo, processando lentamente a informação. Leonardo, da dupla Leandro e Leonardo, sua voz saiu num sussurro incrédulo. Sim, senhora, e este aqui é Eduardo Costa. Nós dois ouvimos a senhora tocar nossas músicas com uma técnica e uma emoção que raramente encontramos. Marlene levou a mão ao peito, ainda tentando assimilar a revelação. As pessoas que ela havia ensinado durante décadas a tocar e cantar suas músicas estavam ali, sentadas à sua mesa, tomando café como se fossem velhos conhecidos. Meu Deus do céu, murmurou ela. Vocês são mesmo eles? Eu ensinei tantas crianças a tocar. Pense em mim, temporal de amor, apaixonado. Minhas alunas ficavam loucas quando conseguiam cantar essas músicas direito. Eduardo sorriu com ternura genuína. E a senhora ensinou muito bem, dona Marlene. O que ouvimos hoje na praça foi técnica pura, mas principalmente foi amor pela música. Isso não se ensina, isso se transmite. Marlene começou a chorar silenciosamente, lágrimas de emoção que vinham de um lugar muito profundo. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma gratidão avassaladora, de uma sensação de que a vida havia preparado aquele encontro de forma quase mágica. Desculpem eu estar chorando, disse ela, enxugando os olhos com um guardanapo. É que vocês não fazem ideia do que significa isso para mim. A música de vocês fez parte da minha vida inteira, do meu trabalho, dos meus momentos felizes com o Geraldo. Leonardo sentiu o próprio peito se apertar. Era exatamente esse tipo de conexão humana que ele havia perdido no meio da fama e da rotina da carreira. Ali estava alguém que havia dedicado a vida a multiplicar o alcance emocional do trabalho deles, que havia levado suas canções para dentro de lares, que havia ensinado gerações a encontrar beleza e emoção na música sertaneja de raiz. Dona Marlene, disse Leonardo, a senhora que nos fez um favor enorme hoje. Faz tempo que eu não me lembrava por que comecei a cantar. Ouvindo a senhora tocar, me lembrei que música é sobre tocar o coração das pessoas, sobre criar conexões verdadeiras. Eduardo concordou com fervor. A senhora nos deu um presente hoje. Mostrou como nossas músicas vivem além dos palcos, como elas fazem parte da vida real das pessoas. O restante da manhã transcorreu numa conversa fluida e emocionante. Marlene contou histórias de seus alunos. A menina tímida que ganhou confiança cantando evidências, o jovem apaixonado que aprendeu temporal de amor para conquistar a namorada, a avó que pedia sempre para ensinar Pense em mim, porque lembrava do neto que morava longe. Leonardo e Eduardo, por sua vez, compartilharam memórias dos bastidores, do processo criativo, das inspirações que deram origem àquelas canções que se tornaram trilha sonora da vida de tantas pessoas. Era uma troca genuína, onde a fama e o estrelato davam lugar à paixão compartilhada pela música autêntica. Dona Marlene, disse Eduardo por volta das 11h30. Eu e o Leonardo estávamos indo para um estúdio aqui perto. A senhora não gostaria de conhecer? Estamos gravando umas faixas experimentais, misturando clássicos sertanejos com arranjos mais sofisticados. Marlene hesitou, dividida entre a curiosidade e o receio de estar atrapalhando o trabalho deles. Vocês têm certeza? Eu não quero atrapalhar. Atrapalhar nada, interrompeu Leonardo. Na verdade, adoraríamos ouvir a opinião da senhora sobre os arranjos. 45 anos ensinando música dão uma perspectiva que a gente não tem. O estúdio Acústica Goiana ficava a apenas 3 quadras da cafeteria. Durante a caminhada, Marlene ia reconhecendo o bairro da juventude quando vinha às aulas no conservatório. As ruas haviam mudado muito, mas a sensação de estar voltando às origens musicais permanecia intacta. O estúdio era moderno, mas aconchegante, com madeira aparente nas paredes e uma acústica impecável.
O produtor musical, Rogério Mendes, cumprimentou Leonardo e Eduardo, olhando curioso para a senhora elegante que os acompanhava. Rogério, essa é Dona Marlene, apresentou Leonardo. Professora de música aposentada, técnica impecável. Trouxemos ela para ouvir os arranjos. Marlene foi conduzida para a sala de controle, onde podia observar tudo através do vidro. Seus olhos brilharam ao ver os instrumentos profissionais, a aparelhagem de última geração, o ambiente que respirava música por todos os poros. Eduardo começou cantando Apaixonado com um arranjo acústico mais despojado. Marlene escutou atentamente, seus dedos acompanhando discretamente a harmonia no ar. Quando ele terminou, ela aguardou ser consultada. "O que achou, Dona Marlene?" perguntou Rogério. "Posso falar mesmo, sem medo de ofender?" "Claro, queremos sua opinião sincera." Marlene respirou fundo, a professora experiente emergindo por completo. "A música tá linda, mas o arranjo da ponte precisa de um acorde de passagem entre o dó e o lá menor. E na segunda estrofe, se o Eduardo baixar meio tom na entrada, vai dar mais dramaticidade à letra." Eduardo e Leonardo trocaram olhares impressionados. Ela havia identificado exatamente os pontos que eles sentiam que poderiam melhorar, mas não sabiam como ajustar. "Pode mostrar como seria?" pediu Eduardo, estendendo o violão para ela. Marlene hesitou apenas um segundo antes de pegar o instrumento. Suas mãos encontraram imediatamente as posições corretas e ela demonstrou as modificações sugeridas. O resultado foi imediato. A música ganhou uma fluidez e uma sofisticação harmônica que impressionaram até Rogério. "Caramba!" sussurrou o produtor para Leonardo. "Onde vocês encontraram essa senhora?" Durante as próximas 2 horas, Marlene acompanhou a gravação de 4 músicas, oferecendo sugestões técnicas precisas e insights interpretativos que enriqueceram consideravelmente o trabalho. Sua timidez inicial havia evaporado completamente no ambiente musical, substituída pela segurança de quem sabia exatamente do que estava falando. Leonardo gravou uma versão acústica de Pense em Mim, incorporando as sugestões dela. O resultado foi uma interpretação mais madura, mais densa emocionalmente, que capturava nuances da canção que nem ele mesmo havia percebido antes. "Dona Marlene", disse Rogério durante uma pausa, "a senhora tem um ouvido musical excepcional. Trabalha apenas como professora particular?" "Trabalhava", corrigiu ela. "Me aposentei e agora agora não tenho mais alunos." Rogério olhou para Leonardo e Eduardo, uma ideia começando a se formar em sua mente. "A senhora não teria interesse em trabalhar como consultora musical? Temos muitos artistas iniciantes que gravam aqui e precisam de orientação técnica. Não seria todos os dias, mas um trabalho regular, digno." Marlene ficou em silêncio por um longo momento, processando a proposta inesperada. A manhã havia começado com ela tocando na praça por R$ 15 de passagem, e agora lhe ofereciam um trabalho que poderia resolver suas dificuldades financeiras de forma definitiva. Vocês estão falando sério?" "Completamente", confirmou Eduardo. "O que a senhora fez aqui hoje foi transformar nossa música. Isso tem valor, tem mercado." Leonardo completou. "Além disso, a senhora estaria ajudando uma nova geração de músicos a encontrar a autenticidade que eles precisam. Seria perfeito." O final da tarde encontrou Marlene numa posição completamente diferente de onde havia começado o dia. Sentada novamente no banco da Praça Cívica, mas desta vez acompanhada por Leonardo e Eduardo Costa, ela observava o movimento das pessoas com uma perspectiva totalmente transformada. Em sua bolsa, além do dinheiro da passagem, havia o cartão de visitas de Rogério Mendes e um contrato de trabalho como consultora musical para assinar na próxima semana. Nas próximas horas, estaria no ônibus de volta para Anápolis, mas não como a mesma pessoa que havia chegado pela manhã. "Dona Marlene", disse Leonardo, "quero que a senhora saiba que hoje foi especial para mim também.
Fazia tempo que eu não sentia essa conexão verdadeira com a música. Eduardo concordou, ajustando a posição na cadeira do banco. A senhora nos lembrou por que começamos a cantar. Não é sobre fama ou sucesso, é sobre tocar o coração das pessoas, sobre criar pontes entre as experiências humanas. Marlene acariciou o estojo do violão, pensando em tudo que havia acontecido. Pela manhã, aquele instrumento era seu único recurso para conseguir o dinheiro da passagem. Agora, ele representava a ponte que a havia reconectado com seu propósito de vida. "Vocês mudaram minha vida hoje", disse ela simplesmente. "Não só pela oportunidade de trabalho, mas por me lembrarem que eu ainda tenho valor, que minha experiência ainda serve para alguma coisa." "A senhora sempre teve valor", corrigiu Leonardo. "Só precisava das pessoas certas para reconhecer isso." Uma brisa suave balançou as folhas da árvore sob a qual haviam se conhecido. O movimento da praça continuava o mesmo. Pessoas atravessando de um lado para outro, cada uma carregando suas próprias histórias e desafios. Mas para aqueles três, aquele espaço havia se transformado num lugar sagrado, onde a música havia tecido conexões inesperadas. "Dona Marlene", disse Eduardo, consultando o relógio. "Que horas é seu ônibus?" "Às 7 da tarde. Ainda tenho tempo." "Então a senhora não se importa se a gente pedir mais uma música?" "Não para gravar, não para trabalho. Só porque é bom ouvir música bem feita." Marlene sorriu, abrindo novamente o estojo do Di Giorgio. Desta vez, não havia nervosismo ou constrangimento. Havia apenas a alegria pura de compartilhar aquilo que mais amava com pessoas que genuinamente apreciavam sua arte. Ela escolheu Coração de Estudante, de Milton Nascimento, uma música que sempre tocara profundamente suas fibras emocionais. Sua voz se elevou clara e segura no ar vespertino, atraindo novamente alguns passantes que pararam para ouvir. Leonardo fechou os olhos, deixando-se transportar pela interpretação. Eduardo observou como a senhora havia se transformado ao longo do dia. A timidez inicial havia dado lugar a uma confiança serena. A vulnerabilidade havia se convertido em força renovada. Quando a música terminou, os aplausos vieram naturalmente de uma pequena plateia que havia se formado. Marlene agradeceu com uma reverência discreta, guardando o violão com gestos cuidadosos. "Agora sim", disse ela, levantando-se com dignidade renovada. "Agora posso ir para casa em paz." Leonardo e Eduardo a acompanharam até a rodoviária. Durante o caminho, conversaram sobre os próximos passos, sobre como seria o trabalho no estúdio, sobre a possibilidade de Marlene ministrar workshops para jovens músicos. Na plataforma de embarque, diante do ônibus que a levaria de volta para Anápolis, Marlene se virou para os dois cantores. Seus olhos brilhavam com uma mistura de gratidão e renovada esperança no futuro. "Obrigada", disse ela, abraçando cada um deles com sinceridade maternal. "Vocês me devolveram minha música." "A senhora que nunca perdeu sua música", respondeu Leonardo. "Ela sempre esteve aí, esperando o momento certo para brilhar de novo." Eduardo acrescentou: "E agora ela vai brilhar para uma nova geração. A senhora vai ensinar outros jovens a encontrar a mesma autenticidade que trouxe para nossa música hoje." Marlene embarcou no ônibus, carregando mais do que pertences pessoais. Levava consigo a certeza de que o dia havia marcado não um fim, mas um recomeço. Enquanto Goiânia ficava para trás pela janela, ela planejava mentalmente como organizaria sua nova rotina, dividindo tempo entre Anápolis e a capital, entre a vida doméstica e a renovada carreira musical. Leonardo e Eduardo permaneceram na rodoviária até o ônibus desaparecer no horizonte. O encontro casual da manhã havia se transformado numa experiência transformadora para todos os envolvidos. "Sabem de uma coisa?", disse Leonardo enquanto caminhavam de volta para o carro. "Hoje me lembrei porque eu amo tanto a música sertaneja. É sobre histórias reais, sobre pessoas reais,
sobre sentimentos verdadeiros. Eduardo sorriu, olhando uma última vez para a direção onde o ônibus havia sumido. E sobre como a música sempre encontra um jeito de unir as pessoas certas no momento certo. Dona Marlene não estava na praça por acaso. Nós também não passamos por lá por acaso. Enquanto isso, no ônibus que cortava a estrada entre Goiânia e Anápolis, Marlene acariciava o estojo do violão e sussurrava baixinho uma oração de gratidão. A música, sua companheira fiel de uma vida inteira, havia novamente mostrado seu poder transformador. Em algumas semanas, ela estaria de volta à capital, não como uma senhora aposentada em dificuldades, mas como uma consultora musical respeitada, pronta para compartilhar décadas de conhecimento com uma nova geração de artistas. O Di Giorgio, surrado em suas mãos, havia sido a chave que abriu uma porta que ela pensava estar definitivamente fechada. A estrada se estendia à frente, iluminada pelos últimos raios de sol goiano, simbolizando o novo caminho que se abria em sua vida. Marlene fechou os olhos e deixou a música ecoar silenciosamente em seu coração, sabendo que o melhor ainda estava por vir. 3 semanas após o encontro transformador na Praça Cívica, Marlene Ferreira desembarcou novamente na rodoviária de Goiânia, mas desta vez carregando uma mala pequena e o coração cheio de expectativa. Havia passado os dias em Anápolis, organizando sua nova rotina, comunicando aos antigos vizinhos sobre a oportunidade profissional inesperada e, principalmente, processando emocionalmente tudo o que havia acontecido. A casa em Anápolis, que nas últimas semanas parecia um mausoléu de memórias e solidão, ganhou vida nova com os preparativos para essa nova fase. Marlene separou suas partituras mais preciosas, organizou métodos de ensino que desenvolvera ao longo de décadas e até comprou algumas roupas novas, nada extravagante, mas adequadas para o ambiente profissional que a aguardava. O táxi que a levou da rodoviária até o estúdio percorreu ruas que agora lhe pareciam familiares, carregadas de significado especial. Cada esquina remetia àquela manhã de terça-feira, quando a vida tomou um rumo completamente inesperado. A Praça Cívica, que avistou pela janela do veículo, não era mais apenas um local onde havia tocado por necessidade, mas o berço de uma transformação que ainda estava processando. Rogério Mendes a recebeu na entrada do estúdio com um sorriso caloroso e genuíno. Havia preparado um pequeno espaço de trabalho para ela, uma mesa com partituras, um computador simples para anotações e 3 violões de qualidades diferentes para as aulas práticas. O ambiente respirava profissionalismo, mas também acolhimento. Dona Marlene está pronta para conhecer seus primeiros pupilos? Perguntou Rogério, usando o termo carinhoso que ela costumava empregar para se referir aos alunos. Marlene ajustou a blusa nova, respirou fundo e respondeu com a confiança serena que havia redescoberto. Nasci pronta para isso, meu filho. Ensinar música é o que sei fazer melhor na vida. O primeiro artista que conheceria era Júlio, um rapaz de 22 anos de Pirenópolis que havia gravado algumas demos no estúdio, mas ainda lutava para encontrar sua identidade musical. Sua técnica vocal era boa, mas faltava-lhe a autenticidade emocional que transformava música em arte verdadeira. Quando Júlio entrou na sala, tímido e ligeiramente intimidado, Marlene reconheceu imediatamente o padrão. Talento natural prejudicado pela insegurança e pela falta de orientação adequada. Eram características que havia encontrado em centenas de alunos ao longo da carreira. Júlio, sente aqui comigo, disse ela, indicando uma cadeira ao lado da sua. Antes de qualquer coisa, quero conhecer sua história. Como começou a se interessar por música? A abordagem maternal e genuinamente interessada de Marlene quebrou imediatamente as barreiras de nervosismo do jovem. Ele contou sobre as noites de violão com o avô, sobre os primeiros acordes aprendidos aos 8 anos,
sobre o sonho de gravar um álbum que honrasse as raízes sertanejas de sua família. Agora toca uma música que você ama de verdade, pediu Marlene. Não se preocupe com técnica perfeita. Quero ouvir sua alma. Júlio escolheu Viola Enluarada, de Marcos e Belucci. Sua voz saiu inicialmente tensa, preocupada demais com a impressão que causaria. Marlene, percebendo isso, começou a acompanhar discretamente com palmas suaves, criando um ambiente mais relaxado. Pare um momento, disse ela gentilmente. Você está cantando para me impressionar, não para expressar o que sente. A música não é sobre mostrar que você sabe cantar, é sobre dividir uma emoção verdadeira. Durante a próxima hora, Marlene trabalhou com Júlio aspectos técnicos fundamentais: respiração diafragmática, postura adequada, projeção vocal sem tensão. Mas, principalmente, ela ajudou o jovem a encontrar sua voz autêntica, aquela que carregava sua história pessoal e suas verdades emocionais. Pensa na pessoa que você mais ama no mundo, instruiu ela. Agora canta como se estivesse conversando com essa pessoa, dividindo algo muito importante. A transformação foi imediata. A voz de Júlio ganhou uma qualidade calorosa e sincera, que impressionou até Rogério, que observava discretamente da sala de controle. Era o mesmo fenômeno que Marlene havia provocado com Leonardo e Eduardo Costa. A descoberta da autenticidade através da conexão emocional genuína. Muito melhor, elogiou ela. Agora você não está mais cantando uma música, está contando uma história. Essa é a diferença entre técnica e arte. Durante o intervalo para o almoço, Marlene e Rogério conversaram sobre os próximos artistas que ela acompanharia. Havia uma dupla de irmãos de catalão que tinham boa harmonia vocal, mas precisavam de orientação interpretativa. Uma cantora solo de Goiânia que dominava a técnica, mas carecia de personalidade artística, e um compositor iniciante que escrevia belas melodias, mas lutava para encontrar letras autênticas. Dona Marlene, disse Rogério, em apenas uma manhã, a senhora conseguiu com o Júlio algo que nós tentávamos há meses. Como faz isso? Marlene sorriu, mexendo distraidamente a colher no café. 45 anos ensinando música me ensinaram que técnica se aprende, mas alma se desperta. Meu trabalho não é ensinar pessoas a cantar bonito, é ajudá-las a encontrar sua própria verdade musical. Ela fez uma pausa, observando o movimento do estúdio através da janela da sala de descanso. Cada pessoa carrega dentro de si uma música única, uma história que só ela pode contar. Meu papel é ajudar a limpar o caminho para que essa música apareça sem medo, sem vergonha, sem artificialismo. A tarde trouxe novos desafios e descobertas. A dupla de catalão, formada pelos irmãos Carlos e Roberto, apresentou um repertório tecnicamente competente, mas emocionalmente distante. Marlene trabalhou com eles exercícios de conexão fraternal, lembrando-os de que a força das duplas sertanejas sempre esteve na autenticidade dos relacionamentos familiares. Vocês são irmãos há 20 e poucos anos, disse ela. Cantam juntos há 8, mas estão se comportando como se fossem dois estranhos tentando impressionar uma plateia. Onde está a cumplicidade, a intimidade, a história compartilhada? Ao final do dia, quando o último artista havia saído e os equipamentos estavam sendo desligados, Marlene permaneceu alguns minutos sozinha na sala onde havia trabalhado. Olhou para as partituras espalhadas sobre a mesa, ouviu o eco de vozes jovens que haviam enchido aquele espaço de esperança e determinação. Sentiu a gratidão profunda de estar novamente fazendo aquilo que sempre amou. Rogério apareceu na porta, observando-a com expressão respeitosa. Como foi o primeiro dia, professora? Marlene sorriu, guardando cuidadosamente suas anotações na pasta. Foi como voltar para casa depois de uma longa viagem, meu filho. Foi lembrar que eu nunca deixei de ser professora de música, apenas precisava do lugar certo para continuar sendo.
2 meses depois de assumir suas funções como consultora musical do estúdio Acústica Goiana, Marlene havia estabelecido uma rotina que dividia seu tempo entre Anápolis e Goiânia. 3 dias por semana na capital, trabalhando com artistas iniciantes, e 4 dias em casa, onde retomara gradativamente as aulas particulares com crianças do bairro. Sua reputação no meio musical goiano crescia silenciosamente. Os artistas que passavam por sua orientação apresentavam melhorias significativas, não apenas na técnica, mas principalmente na autenticidade interpretativa. Júlio, seu primeiro aluno no estúdio, havia gravado uma demo que impressionou produtores de Goiânia e estava negociando um contrato com uma gravadora independente. Nesta quinta-feira específica, Marlene chegou ao estúdio carregando uma novidade especial. Havia recebido um telefonema de Leonardo, convidando-a para participar de um projeto inédito que ele estava desenvolvendo. A ligação havia chegado na noite anterior, enchendo-a de expectativa e curiosidade. Dona Marlene, havia dito Leonardo pelo telefone, estou organizando um álbum especial com regravações de clássicos sertanejos em versões acústicas intimistas. Gostaria muito que a senhora participasse, não só como consultora musical, mas também tocando violão em algumas faixas. A proposta havia deixado Marlene simultaneamente emocionada e apreensiva. Participar de uma gravação profissional como instrumentista era algo que nunca havia experimentado. Um patamar que sempre considerara inalcançável para uma professora de música de interior. Rogério a recebeu com um sorriso conspiratório, já sabendo do convite através de conversas com a equipe de Leonardo. Então, professora, pronta para dar o próximo passo na carreira? Marlene riu, ainda processando a magnitude da oportunidade. Nem sei se estou pronta, mas sei que não posso deixar passar. É uma honra que nunca imaginei receber. A manhã foi dedicada ao trabalho com uma cantora jovem de Rio Verde, Camila, que possuía uma voz potente, mas carecia de controle emocional. Durante a sessão, Marlene aplicou técnicas que havia desenvolvido ao longo de décadas, exercícios de respiração combinados com visualização emocional, práticas de projeção vocal que respeitavam a naturalidade da voz. Camila, explicou Marlene pacientemente, voz potente não significa voz forçada. A força verdadeira vem do diafragma bem apoiado e da conexão emocional genuína com aquilo que você está cantando. Durante os intervalos entre as sessões de trabalho, Marlene aproveitava para praticar discretamente alguns arranjos que Leonardo havia enviado por WhatsApp. Eram versões simplificadas de Pense em Mim, Temporal de Amor e Evidências, adaptadas para violão solo com acompanhamento vocal. As partituras traziam anotações manuscritas de Leonardo, sugerindo interpretações específicas e destacando momentos onde o violão deveria dialogar mais intimamente com a voz. Era um nível de colaboração artística que Marlene nunca havia experimentado. Uma parceria criativa que a desafiava tecnicamente e a emocionava profundamente. Dona Marlene, interrompeu Rogério durante uma dessas práticas. Posso gravar a senhora ensaiando? Só para documentar o processo criativo. Marlene hesitou momentaneamente, a antiga timidez emergindo, mas logo acenou positivamente. Havia aprendido nas últimas semanas que documentar o processo musical era parte importante do trabalho profissional, e não havia mais lugar para a insegurança que a havia paralisado por tanto tempo. Durante a hora do almoço, enquanto comia um sanduíche natural na lanchonete próxima ao estúdio, Marlene recebeu uma ligação inesperada de Eduardo Costa. Sua voz soava entusiasmada e carregada de novidades. Dona Marlene, ouvi falar do projeto do Leonardo e quero propor uma coisa. Que tal se eu participasse também? Podíamos gravar juntos Apaixonado numa versão violão e voz, bem intimista. A proposta de Eduardo adicionava uma dimensão ainda mais especial ao projeto. Marlene, que havia passado décadas ensinando suas músicas,
Agora teria a oportunidade de gravá-las em parceria com os próprios criadores. Eduardo, seria uma honra, respondeu ela, tentando manter a compostura, apesar da emoção que transparecia na voz. Mas você tem certeza? Uma professora de música de 72 anos, numa gravação profissional? Dona Marlene, interrompeu Eduardo carinhosamente. A senhora não é apenas uma professora de música. A senhora é uma artista completa que dedicou a vida a multiplicar a beleza da música sertaneja. Nada mais justo que participar oficialmente dessa história. A tarde passou rapidamente entre sessões de trabalho e preparação para o projeto especial. Marlene orientou mais 2 artistas iniciantes, aplicando técnicas que havia refinado ao longo das últimas semanas, sempre focando na busca pela autenticidade emocional que considerava fundamental. Ao final do dia, quando estava guardando seus materiais, Rogério se aproximou com uma expressão séria, mas gentil. Dona Marlene, preciso conversar com a senhora sobre algo importante. Marlene parou o que estava fazendo, prestando atenção total. O que foi, Rogério? Tenho recebido ligações de outros estúdios e produtores de Goiás perguntando sobre a disponibilidade da senhora para consultorias. Seu trabalho está ganhando reconhecimento no meio musical do estado. A informação surpreendeu Marlene, que ainda se via como uma professora aposentada que havia tido sorte de encontrar uma segunda chance. O que você está querendo dizer? Rogério sorriu. Estou dizendo que a senhora se tornou uma referência respeitada. Outros estúdios querem contratá-la. Artistas pedem especificamente para trabalhar com a senhora. Produtores reconhecem o diferencial que seu trabalho agrega. Marlene sentou-se lentamente, processando a dimensão do que estava acontecendo. Em poucos meses, havia passado de uma situação de vulnerabilidade financeira para uma posição de reconhecimento profissional que jamais havia imaginado possível. E o que você acha que eu deveria fazer? Acho que a senhora deveria expandir. Talvez abrir seu próprio espaço de consultoria, oferecer workshops, maybe até escrever um método de ensino baseado na sua experiência. A conversa plantou sementes de possibilidades que Marlene levou consigo no ônibus de volta para Anápolis. Durante a viagem, enquanto observava a paisagem goiana através da janela, ela refletiu sobre como a vida havia tomado rumos completamente inesperados. Havia começado aquele ano sentindo-se inútil, esquecida, financeiramente vulnerável. Agora, aos 72 anos, descobria que sua carreira estava apenas começando uma nova fase, mais rica e significativa que qualquer coisa que havia vivenciado anteriormente. A semana da gravação chegou envolvida numa mistura de nervosismo e expectativa que Marlene não sentia há décadas. Leonardo havia marcado as sessões para uma segunda-feira de maio, num estúdio maior e mais sofisticado de Goiânia, especializado em projetos de artistas consagrados. Marlene passou o fim de semana anterior em Anápolis, preparando-se meticulosamente. Praticou os arranjos até que seus dedos encontrassem as posições automaticamente. Estudou as nuances interpretativas que Leonardo havia sugerido e principalmente trabalhou o controle emocional necessário para uma gravação profissional. Na manhã de segunda-feira, vestindo uma blusa azul marinho elegante e carregando seu Di Giorgio numa case nova que havia comprado especialmente para a ocasião, Marlene chegou ao Estúdio Cerrado com 40 minutos de antecedência. Queria familiarizar-se com o ambiente antes que a pressão da gravação começasse. O estúdio impressionava pela sofisticação técnica e pelo ambiente acolhedor. Madeiras nobres revestiam as paredes, a acústica era perfeita, e havia um piano de cauda Steinway que refletia a seriedade do empreendimento. Leonardo e Eduardo Costa chegaram poucos minutos depois, acompanhados de uma equipe reduzida, mas altamente qualificada. Dona Marlene, cumprimentou Leonardo com um abraço carinhoso. Pronta para fazer história? Pronta não,
respondeu ela com um sorriso nervoso, mas disposta a dar o meu melhor. Eduardo a tranquilizou. A senhora vai ver que é mais natural do que imagina. É só música, é só verdade. Tudo que a gente sempre fez. A primeira música a ser gravada seria Pense em Mim, na versão violão solo e voz de Leonardo. Marlene posicionou-se confortavelmente numa cadeira ao lado do microfone principal. Ajustou o violão e aguardou o sinal do técnico de som. Os primeiros acordes saíram ligeiramente tensos, reflexo do nervosismo natural. Leonardo, percebendo isso, interrompeu gentilmente. Dona Marlene, feche os olhos e imagina que estamos na praça novamente. É só eu, a senhora e a música. A sugestão funcionou perfeitamente. Marlene relaxou, encontrou seu centro emocional e, quando recomeçou, os acordes fluíram com a mesma naturalidade que havia encantado os dois cantores meses antes. Leonardo entrou com a voz no momento exato, criando uma sinergia que arrepiou todos os presentes no estúdio. A versão que emergiram juntos era diferente da original dos anos 80, mais madura, mais íntima, carregada de experiência e autenticidade. O violão de Marlene não apenas acompanhava a melodia, mas dialogava com ela. Criava pausas dramáticas, construía pontes harmônicas que enriqueciam profundamente a composição. Perfeito, declarou o produtor após a primeira take completa. Podem acreditar, isso foi especial. Eduardo Costa, que acompanhava da sala de controle, veio parabenizá-los. Vocês dois acabaram de criar algo único. Essa versão tem uma alma que a original, mesmo sendo linda, não tinha. A segunda música foi Temporal de Amor, que Marlene tocaria sozinha como interlúdio instrumental do álbum. Era um desafio ainda maior. Sem o apoio da voz, o violão precisava carregar sozinho toda a carga emocional da composição. Marlene fechou os olhos e se conectou com as memórias que aquela música despertava. Pensou em Geraldo, nas noites em que tocavam juntos na varanda de casa, nas lágrimas que havia derramado ouvindo aquela melodia após a morte dele. Seus dedos encontraram as cordas não apenas com técnica, mas com uma verdade emocional que transformou a música instrumental numa narrativa profundamente pessoal. Quando terminou, um silêncio reverente tomou conta do estúdio. Eduardo Costa tinha os olhos marejados. Leonardo estava visivelmente emocionado. E até o técnico de som, profissional experiente acostumado com grandes artistas, parecia tocado pelo que havia acabado de presenciar. Dona Marlene, disse Eduardo com a voz embargada, a senhora acabou de fazer minha música dizer coisas que eu mesmo não sabia que ela podia dizer. A terceira e última gravação do dia seria Apaixonado em dueto. Eduardo cantando e Marlene tocando. Era uma combinação arriscada, juntando a voz madura e experimentada do cantor com o violão de uma professora de música que nunca havia gravado profissionalmente. Durante os ajustes finais dos equipamentos, Eduardo e Marlene ensaiaram informalmente a música. A conexão musical entre eles era imediata e natural, como se houvessem tocado juntos durante anos. Eduardo adaptava naturalmente sua interpretação ao ritmo e às nuances que o violão de Marlene imprimia à música. É impressionante, comentou o produtor. Vocês têm uma química musical que artistas experientes levam meses para desenvolver. A gravação oficial fluiu como uma conversa musical entre velhos amigos. Eduardo cantava para o violão de Marlene, que respondia com frases melódicas que complementavam e enriqueciam a narrativa vocal. Em alguns momentos, o violão assumia a melodia principal, enquanto Eduardo fazia harmonias vocais, criando uma textura sonora inovadora. Isso não é apenas uma regravação, declarou Leonardo ao final da sessão. Isso é uma reinvenção completa. Vocês criaram uma nova versão que honra a original, mas existe por direito próprio.
Durante o intervalo para o almoço, numa churrascaria próxima ao estúdio, os três conversaram sobre a manhã de gravação e sobre os próximos passos do projeto. Dona Marlene, disse Eduardo, depois de hoje, tenho certeza de que a senhora precisa gravar um álbum solo, violão e voz, interpretando clássicos sertanejos do seu jeito único. Leonardo concordou entusiasticamente. A senhora tem um estilo próprio, uma personalidade musical completamente desenvolvida. Seria um desperdício não documentar isso adequadamente. Marlene balançou a cabeça, ainda processando a dimensão do que estava vivenciando. Vocês acham mesmo uma senhora de 72 anos gravando um álbum solo? A idade não importa quando se tem alma e técnica, respondeu Eduardo. A senhora provou hoje que é uma artista completa. A tarde trouxe mais uma surpresa. Leonardo havia convidado um fotógrafo profissional para documentar o processo de gravação. Marlene, inicialmente hesitante diante das câmeras, logo se acostumou com a presença discreta do profissional. As fotos capturavam momentos genuínos. Marlene concentrada nas cordas do violão, Leonardo e Eduardo ouvindo atentamente seus arranjos, os três rindo durante os intervalos, a emoção sincera após uma gravação bem-sucedida. Essas fotos vão para a contracapa do álbum, explicou Leonardo. O público precisa conhecer a artista por trás da música. Ao final do dia, quando as gravações estavam concluídas e os equipamentos sendo desligados, Marlene permaneceu alguns minutos sozinha no estúdio, absorvendo tudo o que havia acontecido. Havia chegado como uma professora aposentada convidada para participar de um projeto e saía como uma artista reconhecida com convites para novos trabalhos. Leonardo e Eduardo a acompanharam até o táxi que a levaria de volta para casa. Durante a despedida, Eduardo fez uma última proposta. Dona Marlene, que tal se eu produzisse esse álbum solo da senhora? Seria uma honra trabalhar num projeto que documenta sua trajetória e seu talento. Marlene abraçou os dois com gratidão profunda. Vocês transformaram minha vida 2 vezes. Primeiro me devolveram a dignidade. Agora estão me dando uma carreira que nunca sonhei ter. A senhora já tinha tudo isso, corrigiu Leonardo. Nós apenas ajudamos o mundo a enxergar o que sempre esteve lá. 6 meses após aquela manhã transformadora na Praça Cívica, Marlene Ferreira se preparava para o lançamento oficial do álbum Acústicos do Coração, projeto colaborativo que havia mudado definitivamente os rumos de sua vida. O evento aconteceria no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, reunindo imprensa especializada, artistas locais e admiradores da música sertaneja de raiz. Nesta manhã de sábado, Marlene acordou em sua casa em Anápolis com uma serenidade que não sentia há anos. A rotina dos últimos meses havia se estabelecido numa harmonia perfeita entre o trabalho como consultora musical, as aulas particulares retomadas e os novos projetos artísticos que surgiam constantemente. Sua mesa de trabalho, que antes acumulava apenas contas atrasadas e correspondências do INSS, agora estava organizada com contratos de trabalho, convites para workshops e até mesmo propostas para participar de festivais de música em outras cidades. A transformação era tangível em cada detalhe de sua vida cotidiana. O álbum Acústicos do Coração havia ultrapassado todas as expectativas. As 3 faixas com participação de Marlene, Pense em Mim, Temporal de Amor e Apaixonado, se tornaram as mais comentadas do projeto. Críticos musicais elogiavam a autenticidade emocional e a sofisticação técnica que ela trouxera às regravações. Uma resenha na revista Música Sertaneja havia destacado: Marlene Ferreira prova que experiência e alma são ingredientes fundamentais para transformar música em arte verdadeira. Sua participação eleva o álbum a um patamar de excelência raramente alcançado. Durante o café da manhã, Marlene recebeu uma ligação de Carla, antiga aluna que havia reencontrado através das redes sociais após a repercussão do álbum.
Agora adulta, casada e mãe de 2 filhos, Carla havia se emocionado ao descobrir que sua antiga professora se tornara uma artista reconhecida. "Professora Marlene", disse Carla com a voz embargada, "eu sempre soube que a senhora era especial. Lembro de cada aula, de cada conselho. Ver a senhora brilhando assim me enche de orgulho." Conversas como essa haviam se tornado frequentes. Ex-alunos de todas as épocas entravam em contato, compartilhando memórias afetivas e demonstrando como o trabalho de Marlene havia impactado suas vidas de forma duradoura. Por volta das 2 da tarde, Marlene chegou ao Centro Cultural Oscar Niemeyer, acompanhada de Leonardo e Eduardo Costa. Vestia um vestido azul marinho elegante, sapatos baixos confortáveis e carregava seu Di Giorgio numa case profissional que havia se tornado sua marca registrada. O ambiente estava decorado com fotografias do processo de gravação, depoimentos de artistas parceiros e uma timeline que contava a trajetória musical de Marlene, desde as aulas com o pai sanfoneiro até a carreira como consultora respeitada. "Dona Marlene", disse o jornalista da TV Anhanguera que a entrevistava, "como se sente ao ver sua vida transformada pela música aos 72 anos?" Marlene respondeu com a tranquilidade de quem havia encontrado seu lugar no mundo. "A música sempre foi minha vida, mesmo quando eu achava que tinha sido deixada para trás. O que aconteceu nos últimos meses não foi uma transformação, foi um reencontro. Reencontro com meu propósito, com minha paixão, com minha razão de existir." Durante a apresentação ao vivo que encerrou o evento, Marlene tocou "Temporal de Amor" sozinha, seguida de "Pense em Mim" em dueto com Leonardo. A plateia, formada por músicos profissionais e amantes da boa música, recebia cada acorde com atenção reverente. Quando as últimas notas de "Pense em Mim" ecoaram pelo auditório, os aplausos vieram em pé, prolongados e sinceros. Marlene se levantou discretamente, agradeceu com uma reverência singela e sentiu-se completa de uma forma que não experimentava desde os tempos áureos de suas aulas particulares. Após o evento, na tradicional confraternização que reuniu artistas e convidados, Marlene foi abordada por diversos profissionais interessados em parcerias futuras. Um produtor de São Paulo ofereceu contrato para gravar o álbum solo que Eduardo havia sugerido. Uma editora de Brasília propôs que ela escrevesse um livro sobre metodologia de ensino musical, baseado em sua experiência. "Dona Marlene", disse Rogério Mendes, seu primeiro parceiro nessa nova fase, "a senhora se tornou uma referência no meio musical goiano. Tem orgulho do que construímos juntos?" Marlene olhou ao redor, observando jovens artistas que havia orientado, conversando animadamente com músicos experientes, vendo o networking natural que sua trajetória havia facilitado. "Tenho orgulho, sim, mas principalmente tenho gratidão. Gratidão por ter descoberto que nunca é tarde para recomeçar, para encontrar novos caminhos, para realizar sonhos que nem sabíamos que existiam." Durante a volta para casa, no carro que Leonardo havia insistido em emprestar para a ocasião especial, Marlene refletiu sobre o caminho percorrido desde aquela manhã desesperadora na praça. A pensão, que tanto a preocupava agora, chegava regularmente, mas havia se tornado secundária diante dos rendimentos do trabalho como consultora e artista. Mais importante que a estabilidade financeira, porém, era a sensação renovada de propósito e utilidade. Em Anápolis, a casa que antes ecoava silêncio e solidão havia se transformado num pequeno centro cultural informal. Ex-alunos voltaram a procurá-la para aulas. Vizinhos pediam conselhos musicais e jovens músicos da região buscavam sua orientação. O quarto que servia de depósito foi convertido num estúdio caseiro modesto, onde Marlene gravava vídeos educacionais para seu canal no YouTube e preparava material para workshops que ministrava regularmente. Antes de dormir, Marlene abriu o estojo do Di Giorgio
e passou os dedos carinhosamente pelas cordas que haviam sido testemunhas de sua transformação. O violão de presente de casamento de Geraldo havia se tornado não apenas um companheiro emocional, mas um instrumento de trabalho respeitado. "Obrigada, meu velho", sussurrou para o violão, como fazia todas as noites. "Obrigada por me trazer de volta para casa." Na mesa de cabeceira, ao lado da foto de Geraldo, repousava o CD de Acústicos do Coração com sua participação destacada. Era a prova tangível de que sonhos podem se realizar em qualquer idade, de que talentos verdadeiros sempre encontram forma de florescer e de que a música, essa linguagem universal, possui o poder mágico de transformar vidas de maneiras completamente inesperadas. Marlene adormeceu, planejando mentalmente os próximos projetos: o álbum solo que gravaria com Eduardo Costa, o livro de metodologia musical que escreveria, os workshops que ministraria pelo interior de Goiás. Aos 72 anos, sua carreira não estava terminando, estava apenas começando sua fase mais rica e significativa. Do lado de fora, a cidade de Anápolis dormia tranquila, sem saber que abrigava uma das artistas mais autênticas e respeitadas do cenário musical goiano, uma professora que havia se tornado exemplo vivo de que nunca é tarde para perseguir sonhos e descobrir novos talentos dentro de si mesma. Que história tocante! Dona Marlene, aos 72 anos, tocando na praça por 15 rallies para voltar para casa, encontra Leonardo e Eduardo Costa. Sua voz trêmula cantando "Pense em Mim" os emociona profundamente. De professora aposentada vulnerável a consultora musical respeitada, que transformação! Comente o que achou dessa história inspiradora, deixe seu like se emocionou, se inscreva no canal para mais histórias que tocam o coração e compartilhe com quem precisa de esperança. Que Deus abençoe, proteja e guarde você e toda a sua família. Que Ele sempre ilumine seus caminhos com música e amor.